dar aula essa semana, mas o processo de contratação para outras matérias ainda estão acontecendo. Só lembrando que o semestre está programado para acabar de 24, os professores começaram a dar aula essa semana, né? Enfim, então agradecer e damos início agora. Eu passo a palavra ao meu colega de gestão, o Vitor. Esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Tainá, apelido Lotus, sou do terceiro ano de Direito, faço parte do CADIR, vou estar fazendo a mediação aqui do evento, ajudando vocês a se comunicarem com o João, fazer perguntas, enfim. Agora eu passo a palavra para o Vitor, meu amigo. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Só um segundo, problemas técnicos. Eu me chamo Vitor, também do terceiro ano de Direito, e sou coordenador de pesquisa e extensão da atual gestão do Centro Acadêmico de Direito, do CADIR. Reitero os agradecimentos ao João, né, porque, como todo mundo sabe, nós estamos sem professor na cadeira de processo civil há muito tempo, e esse minicurso, com certeza, dá uma ajuda muito grande para os discentes de Direito da Unesp. Desculpa, pessoal, estou um pouco nervoso. Mas, enfim. Alguns avisos, pessoal. Estou abrindo o formulário para as inscrições, na verdade, para a presença, e também para que vocês enviem perguntas por lá. E reitero que as perguntas também podem ser enviadas por aqui, pelo chat do Google Meet. E para dar início, eu passo a palavra ao João agora. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, boa tarde. Assim, como não sei se todo mundo que está aqui participou do nosso último encontro, nós falamos no nosso último encontro do procedimento comum, né? Então, nós falamos basicamente do antigo CPC, né, de 73, ele falava que era o rito ordinário, né? O rito comum, né, então, o procedimento comum, ele segue a seguinte sequência, mais ou menos, né, conforme eu falei, dá para se mudar também, que é petição inicial, aí vem contestação, audiência de tentativa de conciliação, depois disso vem réplica, né, podendo ser antes ou depois da audiência, depois audiência de instrução, aí pode ser feito a oitiva das testemunhas, etc. A prova pericial pode ser antes ou depois também da audiência de testemunha, audiência de instrução, perdão. Razões finais, né, que aí pode ser em forma de memoriais, né, as alegações finais escritas, ou pode ser oral, muitas vezes também pode acontecer, caso seja remarcada uma outra audiência, e por fim, sentença. Né? E aí eu falei um pouco dos recursos que são mais utilizados, né? Falei um pouquinho do recurso de apelação, um pouquinho do recurso de agravo de instrumento, um pouco do recurso de embargo de declaração. Tá? Bom, vocês vão ver que o procedimento sumaríssimo ele é bem diferente, lógico, né, com algumas coisas que são em comum, né, até por conta da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, né, mas vocês vão ver que tem bastante coisa que é bem diferente, né, e aí é onde pega e aí que é muito importante, tá? Alguns recados. Para quem tem vontade de advogar e para quem quer ser advogado, o GEC, perdão, o GEC, que é onde tem o procedimento sumaríssimo no Código de Processo Civil, né, no rito civil, ele é um bom lugar para você começar advogando, tá? Então, é um bom lugar para você ter as suas primeiras experiências advocatícias, até por conta do valor da causa, por ser valores menores, né? Por conta também de não ter custas processuais, tá? Honorários de sucumbência na primeira instância também não tem, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E é um ótimo lugar para você começar advogando, tá? Porque a maioria das demandas de GEC, né, então de procedimento sumaríssimo, são demandas consumeristas, tá? Então, as demandas consumeristas, todo mundo consome, então todo mundo tem. É claro que é muito difícil você ganhar dinheiro advogando em GEC, tá, pessoal? Isso tem que ficar muito claro, ninguém fica rico, nem fica bem na vida advogando para GEC, tá? Ele é uma saída processual que muitas vezes você vai ter que tomar, e aí eu vou explicar por quê. Mas até porque não tem honorário de sucumbência, muitas vezes as pessoas vêm com demandas de indenização por dano material muito pequenas, então não dá para você nem às vezes cobrar muito em cima
de ações de JEC, tá? Como a gente está tratando aí de aspectos práticos, eu acho que é interessante colocar isso aí. Pessoal, eu vou começar a apresentação. Ou alguém da gestão consegue falar para mim se está tudo certo? Se está aparecendo a apresentação? Tá aparecendo, então tudo Tá, certo. a partir de agora eu não consigo mais ver o chat. E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês fazem aí no formulário, vocês podem fazer também pelo Google Meet, conforme o pessoal falou. E aí eu peço aí para alguém da gestão, se fizer a gentileza de me interromper, que aí eu já respondo, tá? Então vamos seguir. Então, a gente vai dar início à nossa segunda aula do Ministério de Processo Civil, teoria e prática, falando hoje sobre procedimento sumarístico, tá? Então, vamos lá. João, Oi, pode falar. a título de recomendação apenas, não só hoje, mas também no último encontro que vamos fazer semana que vem, é solicitado que você sempre explique algumas siglas. Então, sempre que você for utilizar JEC e outras siglas, nunca esquecer de deixar de explicar. Ah, não, sem problemas. Né? Quando eu falo JEC, pessoal, é o Juizado Especial Civil, né? O que é o Juizado Especial Civil? O Juizado Especial Civil, ele é um juizado, né? Então, ele é uma vara. Então, por exemplo, tem a vara cíveis, tem as varas criminais, tem a vara do júri, a vara de juventude, e tem a vara do Juizado Especial Civil, né? O JEC, né? Ele é uma vara que é criada pela Lei 9.099 de 95, isso aí eu vou explicar um pouco mais para frente, mas que vai estabelecer o trâmites processuais opcional, é claro, né? As pessoas podem entrar na vara civil, normal, mas ela dá uma opção para os processos que a gente fala que são as pequenas causas, né? E aí eu vou explicar quais são essas pequenas causas, tá? Mas vamos lá. Caminho processual, pessoal. Então, o processo ele se inicia com a petição inicial, tá? Ali está errado, audiência una, tá? Acho que na hora que eu digitei, eu apertei o botão errado. Audiência una. Que aí, o que acontece? Protocolada a petição inicial, e aí, pessoal, a petição inicial, ela pode ser feita por advogado, tá? Ou pode ser feita pela própria parte. A gente vai discutir isso de que é o ius postulandi, né? Que é o poder de postulação. Existe até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de advogado para juizar a ação no juizado especial civil, no JEC, tá? Então ela vai lá na Unesp, tem um anexo do JEC, né? O anexo da vara do juizado especial civil, então só tem uma vara, e a doutora Márcia quem cuida. Então a pessoa ela entra com a petição inicial, ela pode narrar os fatos para o conciliador do JEC, levar os documentos eles são escaneados e é dado entrada. E aí a pessoa ela toma conhecimento dos atos processuais, tanto pelas intimações pessoais por AR, né, aviso de recebimento, correio, ou por telefone, tá? Muitas vezes também entra em contato. Enfim, ou por advogado, e o advogado ele toma as intimações de forma eletrônica, né? É sempre recomendado que as pessoas, independente do valor, elas sejam patrocinadas por advogado, tá, pessoal? É muito importante isso, você sempre deixar muito claro. A pessoa ela tem um jus postulante dela, mas é sempre recomendável o patrocínio por advogado. A petição inicial, então, ela inicia o processo, tá? A pessoa ela é intimada, né? A parte requerida ela é intimada por impulsionamento do juiz, o juiz manda a intimação, e nessa intimação ele já marca a data da audiência una, tá? E o que é essa audiência una? Tá? Ela é uma audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Ao contrário do procedimento comum, que tinha uma audiência de tentativa de conciliação, e aqui, depois, né, tinha audiência de instrução, aqui tudo ocorre num ato concentrado, tá? A gente fala que é um princípio da concentração dos atos. Tudo vai acontecer num ato só, tá? Então, vai acontecer a conciliação. A contestação, a gente vai falar sobre isso, ela pode ser oferecida por escrito ali na hora, ou oferecida verbalmente, oralmente, tá? Que aí o escrevente escreve, né? Enquanto o advogado fala. E a réplica, essa sim, ela tem que ser oferecida de forma oral, tá, pessoal? Ela sempre é oferecida de forma oral. E aí, depois disso, vem a sentença, tá? Por algum motivo, se não acontecer a audiência de conciliação, que é praticamente impossível, aí as coisas se dão por contestação, tal, tudo por escrito, né? Mas não é a regra, tá? Inclusive, tá até errado, mas já vi acontecer. Por fim, tem a sentença,
tá? Esse é basicamente o caminho processual, ele é bem mais simples, né? Por isso, porque o procedimento sumaríssimo, ele visa simplificar o trâmite processual, né? E por que ele visa simplificar? Primeiro que as ações, em tese, elas terminam mais rápido, né? Os processos eles terminam, o julgamento de mérito ele é mais rápido, e também, por outro lado, a dilação probatória. O que é isso, né? Então, dilação, então, tem em dilatação, tá? Então, a dilação probatória, a questão de produção de provas, ela não precisa tanto, porque é uma causa menos complexa, tá? Justamente para isso que serve o GEC. Bom, os princípios norteadores do juizado, tá? Primeiro, o juizado ele é criado pela Lei 9.099 de 95, né? Conforme eu falei, ele é criado por lei federal. E aí, esse artigo 2º, que é da própria Lei 9.099, ele estabelece quais são os princípios orientadores do GEC. Então, oralidade, que nem eu te falei, né? A contestação e a réplica, elas se dão forma oral, muitas vezes. A réplica, com certeza, mas muitas vezes a contestação ela não é oferecida, não é apresentada por escrito. Ela é apresentada oralmente. Simplicidade, informalidade, economia processual. O que quer dizer isso? Os atos processuais eles são concentrados, não existe, então, tanto gasto do Poder Judiciário de criar a produção de prova, ter laudo pericial, de o perito ser nomeado pelo juiz, de não ter que as pessoas se reunirem mais de uma vez. Os atos processuais, se tem alguma nulidade relativa, né, que foi o que eu expliquei no encontro passado, muitas vezes ela é preclusa, inclusive a Lei 9.099 ela fala que as nulidades elas só vão ser apreciadas quando houver prejuízo. Tá? Então, se não houver prejuízo, ocorreu uma nulidade, mas não ocorreu prejuízo para alguma das partes, o processo ele segue. Tá? Isso aí é disposição de lei. E celeridade, né? Então, o processo ele tem que correr de forma célere, de forma rápida, tá? Buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. O que é isso? O acordo, tá? Basicamente é isso. A Lei 9.099 vai pesar muito pelo acordo. Nós temos um entendimento aí, pessoal, de que existe o GEC, né? O GEC ele foi criado pela Lei 9.099 e nós temos também o SEJUSC. O que é o SEJUSC, pessoal? O SEJUSC ele é uma câmara de conciliação, de justiça, onde as partes elas podem procurar de forma pré-processual, tá? Então, se existe alguma demanda, o SEJUSC ele pode resolver. Ele descarrega um pouco o PROCON, tá? Ele descarrega um pouco o PROCON. E o SEJUSC ele gera um acordo que ele é homologado, inclusive, pelo juiz, geralmente, do GEC, tá? O SEJUSC não tem processo, tá? Muitas vezes o SEJUSC, por ter essa similaridade com, muitas vezes até com o que faz o PROCON para o consumidor, o SEJUSC ele faz tudo, tá? Cível, tá? Família, muitas vezes. Pensão dá para ser, inclusive, acordado no SEJUSC, tá? O SEJUSC, muitas vezes, quando tem muita audiência do GEC, às vezes ele acaba recebendo audiências do GEC, tá? Então, só para vocês saberem que isso existe. Vamos lá. O que é competente para o GEC? O que é competente para o Juizado Especial Civil, pessoal? As causas que não excedam, tá, o valor de 40 vezes o salário mínimo nacional vigente. Então, hoje o salário mínimo nacional é de 1.045. Se você multiplica por 40, você tem aí o teto do GEC, tá bom? Então, as causas de até 40 salários mínimos, você pode ajuizar no Juizado Especial Civil. A não ser que seja ação de despejo que não seja para uso próprio, que é ali o segundo tópico, né? A ação de despejo para uso próprio pode ser tramitar no GEC. Quando não for para uso próprio, então, por exemplo, eu alugo uma casa, pessoal, e aí essa casa a minha inquilina é a Maria. Aí eu vou entrar com uma ação de despejo, mas porque eu vou usar a casa, entendeu? Essa ação pode tramitar no juizado. E tirando isso, não pode, tá? Não pode. Ação de despejo que não seja por uso próprio, não pode. Ah, João, mas é menor que 40 salários mínimos. Tá, mas não pode, tá? As ações possessórias sobre bens imóveis que não excedam o valor excedente do GEC. Então, vamos lá, pessoal. O
que são as ações possessórias? Por exemplo, a ação de reintegração de posse, tá? A ação que fala sobre turbação, ação de manutenção de posse, todos esses tipos de ação. Quando o imóvel não excede o valor de 40 salários mínimos, né? Então, você pode entrar com a ação no JEC. Tirando isso, você não pode entrar, tá, pessoal? Isso aí é entendimento pacífico, entendimento de lei, tá? Perícia, pessoal. O amplo entendimento é que não cabe perícia. Amplo, quase pacífico, tá? Não cabe perícia no JEC. Diferente do JEF, que é o Juizado Especial Federal. Por quê? O JEC, ele é da Justiça Comum Estadual, tá? É Justiça Comum Estadual. O JEF, ele é da Justiça Federal. Né? Então, quem vai ser réu no JEF? A União, o INSS, a Caixa Econômica Federal, universidade, porque aí é competência da Justiça Federal quando tem muitos processos contra a universidade com relação à questão do ensino, universidades particulares, né? Elas tramitam no JEF. As estaduais acho que tramitam na Justiça Comum Estadual, mas as universidades particulares e as federais, elas tramitam na Justiça Especializada Federal, tá? No JEF, o JEF tem perícia, inclusive a lei do JEF, ela tem algumas diferenças entre o JEC e o JEF, né? O JEF é 60 salários mínimos, o valor da causa, tá? O teto é maior. E lá cabe perícia. Por quê? Porque a ampla maioria das ações do JEF são ações contra o INSS, né? São ações de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e etc. Lá, principalmente as ações que a gente fala que são ações previdenciárias acidentárias, que são as ações por aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário, auxílio-doença, todas essas ações, elas precisam de perícia médica, para mostrar que a pessoa, às vezes, se ela se acidentou por conta da relação de emprego que ela tem, se ela tem incapacidade laborativa, né, ou seja, se ela tem capacidade de voltar ao trabalho, se essa incapacidade é permanente ou ela é transitória, se ela é absoluta ou se ela é parcial, tudo isso é com perícia médica, tá? Então, no JEF, não precisa recolher as custas processuais, tá? Não tem as custas, não tem honorários com mês em primeira instância também, tá? Mas lá você pode ajuizar a perícia, tá? Você pode ajuizar a ação que demanda perícia, tá bom? João, chegou uma pergunta aqui no chat da Yasmin. Ela perguntou se no JEC não tem intimação pessoal. Tem intimação pessoal, pessoal. Tem a intimação pessoal, inclusive essa é a regra do JEC. Eu vou falar sobre isso mais para frente. A intimação, ela é pessoal, ela se dá principalmente por AR e ela se dá também de forma excepcional, eu coloco isso depois lá para vocês, nos slides, também por oficial de justiça. Mas no JEC e no JEF não cabe citação por edital. O que é a citação por edital, para quem não sabe? A citação por edital você tentou a citação por AR. Você tentou a citação por oficial de justiça. Você tentou a citação por hora certa. O que é a citação por hora certa? Você fala, você manifesta no processo lá. O réu está presente na casa dele de segunda, quarta e sexta, das 8 ao meio-dia e do meio-dia às 2. O oficial de justiça vai lá e vai na hora que a parte colocou. Ou o autor. O réu pode também citar o autor por hora certa. Não é só o autor que estiver no lugar incerto e não sabido. Se você tentou todos esses tipos de citação, no procedimento comum, você pode pedir a citação por edital. O que é a citação por edital? O juiz ele manda o advogado escrever o edital, né, de citação, então processo número tal, ação tal, as partes tal, e aí esse edital ele vai para jornais de grande circulação e para jornais locais de circulação, tá? Geralmente o edital é publicado 3 vezes. Depois que o edital é colocado, tem os prazos do edital, tá, pessoal? Quanto ele circula também, enfim. Independente se o réu ele aparecer no processo, se manifestar, ele é dado por citado. Ele é dado por citado, tá? No penal, é diferente, não tem citação por edital. A citação no penal é nomeado alguém da Defensoria Pública, né? Agora, no civil,
a não ser que seja parte incapaz, mas se for parte capaz, existe a citação por edital, e aí, passado o prazo do edital, de todas as citações, todos os editais lançados, a parte ela é dada como citada. Mas, no JEC, por vigorar o princípio da economia processual, da celeridade, da simplicidade, da informalidade, não é cabível, por lei, a citação por edital em JEC, tá? Não cabe. Bom, vamos lá, pessoal. Quem que pode participar de processos no JEC, pessoal? Quem que pode? Não poderão ser partes no processo que tramita no JEC. O incapaz, tá? O incapaz nos termos do Código Civil, pessoal. O preso, as pessoas jurídicas de direito público. Quem que é pessoa jurídica de direito público? Por exemplo, os estados, os municípios, tá? O Distrito Federal. Isso tudo é pessoa jurídica de direito público, pessoal. Isso não cabe no JEC, tá? Muitas vezes, autarquias também é pessoa jurídica de direito público, também não cabe, tá? As autarquias. As empresas públicas, pessoal, olha aqui só. As empresas públicas da União, não cabe. A massa falida, então a sociedade empresarial falida. E o insolvente cível, né? O que é o insolvente cível? É aquele devedor que não tem como pagar as contas, de jeito nenhum, não tem dívida, não tem nada, tá? E se você já souber a priori que ele é insolvente, ele não pode ser parte no JEC, tá? Quem pode ser parte no JEC? O MEI, então o microempreendedor individual, a empresa no regime ME, ou seja, microempresa, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte. O que diferencia, por exemplo, a microempresa da EPP? É o faturamento dela anual. Isso aí está em lei também, não na do JEC, óbvio. Mas tem a lei, na lei das EPPs, na lei das microempresas, tem a diferenciação entre elas e aí é o faturamento, tá? As OS, que são as organizações sociais de interesse público, elas podem ser parte no JEC, tá, pessoal? E aí, com relação ao justpostulante, que é o direito de entrar com a ação, até 20 salários mínimos é facultativo a parte ser patrocinada por advogado, por causídico, né? Depois disso, o procurador, o advogado, ele é obrigatório. Até 20 salários mínimos é facultativo, depois é obrigatório. O que acontece na prática? Na prática, os juízes, eles abrem para todo mundo, tá? Então, 40 salários mínimos a ação, a pessoa, ela entra mesmo sem advogado, que não pode, é uma ilegalidade, inclusive é muito ruim para a classe dos advogados, tá? Inclusive é ruim para as partes, né? Porque se é 40 salários mínimos, geralmente é um processo mais complexo do que de 20 salários mínimos, né? E aí, queira ou não, a pessoa, ela deveria estar instruída pelo advogado até por estratégia processual, os pedidos. Eu estou cansado de ver, pessoal, pessoa que entra no JEC e aí ganha, mas não leva. O que isso significa? Ganha, mas às vezes deixou de pedir uma coisa importante, entendeu? Porque as pessoas não são formadas em direito, não sabem quais são a amplitude e a totalidade dos direitos delas, né? Então, isso acaba acontecendo e é muito ruim, tá? Proibições importantes, tá? Vamos lá. Custas iniciais de honorários de sucumbência em primeira instância. Não tem custas iniciais nem honorários de sucumbência em primeira instância. Então, quer dizer que tem em segunda instância, João? Tem. Você vai ver que na prática, inclusive no processo que eu coloco de modelo, eu recurso, né? E aí o recurso é de total provimento. E aí o juiz, ele não dá as custas, não condena o recorrido em custas e não condena o recorrido em honorários de sucumbência. Vai ver que é muito comum isso e é ilegal também, tá? Então, aí eu coloco o artigo 55, né, que fala: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custo e honorário de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé. Ou seja, se tiver litigância de má-fé, aí a parte vai ser condenada em custos iniciais e honorários de sucumbência, tá? Reconvenção, né? No último encontro a gente falou sobre a reconvenção. O que é a reconvenção? É aquele pedido que o réu faz contra o autor, né? Ele entra com uma ação dentro da defesa. No JEC não pode reconvenção. O que é permitido no JEC? Pedido contraposto, pessoal.
Eu vou explicar um pouco mais deles quando a gente for tratar de contestação. E a intervenção de terceiros, ela é completamente vedada. Não pode ter intervenção de terceiros no GEC. O que é intervenção de terceiros? Por exemplo, eu entrei com ação contra o Léo, porque o Léo bateu no meu carro, tá? Entrei com ação. Geralmente, quando a pessoa ela tem seguro, ela faz uma intervenção de terceiro chamada denunciação da lide, e aí ela chama a seguradora no polo passivo, tá? Isso não pode acontecer no GEC. Ou você entra contra todo mundo, ou seu processo vai dar ruim, tá? Não vai dar certo. Chamamento ao processo também é uma forma de intervenção de terceiro. O que é o chamamento ao processo? Quando o réu ele chama mais uma pessoa para o polo passivo da demanda, porque essa pessoa ela tem interesse processual, ou é uma pessoa que tem determinada responsabilidade, enfim. Então, não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer isso. Ou o autor ele chama em litisconsórcio todo mundo, um litisconsórcio passivo, né? Ou seja, ele cria algumas pessoas no polo passivo, ou vai ficar só aquela pessoa mesmo, porque o réu não vai poder fazer nenhuma intervenção de terceiro. Assistência. O que é assistência? Assistência é quando o réu, geralmente, ele pede a introdução de uma parte no processo e a parte ela vem como assistente, tá? Esse assistente também não é permitido no GEC, tá, pessoal? Porque muitas vezes o assistente está muito ligado à prova pericial, isso aí vocês vão ver mais pra frente, e no GEC não cabe, né? Então a intervenção de terceiros ela é vetada, tá? Então é só quem está na inicial, vai ser o autor e o réu, tá? Ou os réus, ou os autores, mas não dá para mudar isso depois. Aí, ó, e aí eu coloco na prática o que acontece, né? Ante o exposto, dou provimento ao recurso na forma acima descrita. No caso lá, acho que o recurso ele foi totalmente provido. E aí ele coloca, sem combinação de honorários advocatícios e despesas processuais, é como o voto, e aí tem o juiz relator. Pessoal, eu fiquei pé da vida, né? Porque você ganha o recurso e você não tem os honorários advocatícios na forma da lei, né? E aí isso é muito, muito chato, né? Porque aí depois o que você pode fazer? Você pode entrar com recurso extraordinário, isso aí eu vou falar mais pra frente quais são os recursos cabíveis em GEC, né? Você vai ver que não um desembargador relator, é um juiz relator, porque no GEC o processo não vai para o Tribunal de Justiça, ele vai para um colégio recursal, tá? Então é um juiz relator. E aí você tem dificuldades de manejar recursos, porque os recursos também são mais, como posso dizer, eles são mais escassos, né? Os recursos em sede de procedimento sumaríssimo, e aí cabe a você depois entrar com uma ação rescisória, né? Depois de transitar em julgado, que é o que eu vou ter que fazer nesse caso. Eu vou ter que entrar porque a decisão ela toma uma fundamentação, o dispositivo do acórdão ele é completamente ilegal. Ele vai, o que a lei do GEC fala, né? Não condenando custos nem honorários também. Estrutura da inicial, pessoal. Endereçamento, igual o que a gente conversou. Hoje a aula vai ser mais rápida, porque tem coisas que eu vou passar mais rápido que a gente falou na última aula, né? Endereçamento, qualificação das partes, fundamentação fática, fundamentação jurídica, pedidos, requerimentos, valor da causa, data de assinatura. Isso aí é a estrutura básica de uma ação ajuizada por advogado, tá? É claro que a ação ajuizada por pessoa, ela vai até o balcão do GEC, no fórum, ou ela vai no anexo do GEC na Unesp, ou em outra faculdade, como tem em outras cidades. Aí é feito de forma bem mais informal, né? Tem um documento que o próprio GEC tem, enfim, tá? Mas aí não segue muito bem essa estrutura, tá? Mas é basicamente isso. E aí eu coloco o exemplo, né? De como é feito o endereçamento do GEC. Em varas, por exemplo, em comarcas que tem uma vara, como por exemplo lá em Franca tem uma vara de GEC. Aí você coloca, né? E aí você até sabe que é uma mulher, então você coloca, Santíssima Senhora Doutora, juiz de direito da vara do juizado especial civil da comarca de Franca. Em Guarulhos, por exemplo, tem mais. Aí você coloca, Santíssimo Senhor Doutor, juiz de direito da nananã vara do juizado especial civil, porque você não sabe qual vara que vai ser sorteada. Em São Paulo, tem vários. E aí lá, como que você faz?
tem o JEC tem uma competência que é o foro central dos juizados especiais cíveis. Então, todo mundo que mora numa região central ali de São Paulo manda para vara do juizado especial civil do foro central do juizado especiais cíveis da comarca de São Paulo. Porque tem uma competência exclusiva que aí distribui isso para os JECs da região do centro. E aí depois tem também os foros de São Miguel Paulista, tem o foro de Itaquera, tem o foro de Jaraguara, e todos eles geralmente têm mais de um JEC. Né? Então você tem que sempre se atentar ao foro, tá? Se é o foro central, se é o foro regional de determinado bairro, tá? Você tem que sempre se atentar a isso em São Paulo ou em outras capitais, tá? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tá bom? A importância do correto endereçamento. Mesma coisa, pessoal, do procedimento comum. Princípio do juiz natural, tá? Então, o juiz competente, aquele que é incompetente, ele gera nulidade absoluta. Isso também vale para os juizados especiais, tá? A nulidade relativa, ela tem um risco de preclusão, e aí eu destaco, né? Eu volto de novo a ressaltar. Pessoal, tem que tomar cuidado, porque na lei do JEC é disposto que só vai ser apreciada a nulidade, e aí o processo, ou pelo menos parte dele, ser declarado, sentenciado, decidido nulo, se houve prejuízo. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Por isso é muito importante a questão do endereçamento. Mas, via de regra, nulidade absoluta o endereçamento, né? Então ele causa prejuízo por si, tá? O juiz incompetente, ele torna a coisa litigiosa, né? Então, o juiz incompetente, ele pode, por exemplo, mandar intimar o réu, mesmo em JEC, ele torna a coisa litigiosa, e aí o prazo para prescrição, que eu falei para vocês, né? A partir do momento que é ordenada a citação, né? O prazo para prescrição, ele é interrompido, né? Então, volta do zero. Então, mesmo o juiz incompetente, ele torna a coisa litigiosa, e a citação válida, ela torna o processo, a prescrição interrompida, tá? Isso acontece em JEC também, como no procedimento comum. João, tem distribuição por dependência em JEC? Tem. De novo, conexão ou continência, né? Nova demanda com processo sem resolução de mérito, ela é por dependência. Então, entrei com uma ação no JEC. Essa demanda foi, por algum motivo, foi resolvida sem a resolução de mérito. Sei lá, por exemplo, precisava ter colocado a seguradora no polo passivo, já que não pode intervenção de terceiros, e não dá para fazer a denunciação da lide. O Léo bateu no meu carro, ele argumentou isso, que não foi colocada a seguradora no polo passivo, e beleza. Aí o processo foi extinto sem resolução do mérito. Na hora que eu for entrar, se aquele processo tramitou na segunda vara do JEC em Guarulhos, de novo vai tramitar na segunda vara do JEC em Guarulhos, tá? O JEC tem execução cumprimento de sentença? Tem, e ele também é por dependência. Se tramitou o processo principal na segunda vara do JEC, vai continuar a execução na segunda vara do JEC, tá? Aí eu coloco o conflito de conexão e continência, tá, pessoal? Isso aí eu já falei no encontro passado, vocês dão uma olhadinha depois, com mais calma, tá? E aí, é lógico, né, como eu falei, aplica-se subsidiariamente o CPC, o Código de Processo Civil, né? A regra é a aplicação da Lei 9.099 de 95. Tem a lei do JEC, que também se aplica da mesma forma, mas subsidiariamente se aplica o CPC. A mesma coisa, o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. A lei 9.099, ela trata todo o arcabouço processual do GCRIM. Mas, é claro que o Código de Processo Penal ele é aplicado de forma subsidiária, tá? Qualificação, pessoal. Nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço, tá? O réu, a mesma coisa. Caso não tenha esses dados, nome completo e endereço, pelo menos. Endereço, mesma coisa. Pelo menos o último endereço que tem notícia. E aí, que tal o detalhe do juizado, pessoal? Se o AR voltar negativo, o mandado do oficial de justiça voltar negativo, né? Você pode pedir as pesquisas de praxe, que foi o que eu te falei na última aula, né? Pesquisa do CIEL, que é a pesquisa dentro das bases de dados da Justiça Eleitoral, pesquisa InfoJude, que é a pesquisa na base de dados da Receita Federal. Você pode pedir para ser oficiadas em empresas de telefonia, empresas de concessionária de água, de luz, tal. Beleza. Por que é o detalhe?
O JEC tem um detalhe que é, todo juiz de JEC, eu estou falando sério, todo juiz de JEC, ou quase todos que eu conheci, eles têm o próprio Código de Processo Civil na cabeça. Então, tem juiz de JEC que vai entender que não cabe pesquisas de praxe em JEC. E tem juiz que vai entender. Por exemplo, em Franca entende-se que é possível as pesquisas de praxe. Agora, a primeira vara do Juizado de Instrução Civil de Guarulhos entende que não. Então, depende, tá, pessoal? Depende. Então, é muito bom para que você entre no JEC com um endereço. Porque senão isso pode frustrar a sua ação, pode demorar muito para que o processo tenha um deslinde dele. E você entrar com uma ação no JEC, ela é justamente para isso, para que não demore, né? Então, se o AR voltou negativo, peça a pesquisa, mas já saiba aí que você pode ter uma negativa e você vai ter que correr atrás desse endereço de alguma forma, tá? Então, muitas vezes, as pesquisas elas não são aceitas em JEC. Fundamentação. Após a qualificação do autor, você tem que colocar qual o artigo, né, que fundamenta. É lógico que é muito importante você colocar na fundamentação sempre a Lei 9.099, tá, pessoal? Aí, cumulado com, aí você coloca o artigo do Código Civil, Código de Defesa, Lei do Inquilinato, Lei dos Planos de Saúde, você vê o que você vai colocar de direito material. Mas a Lei 9.099 ela tem que constar porque o rito é o rito da Lei 9.099, é o rito sumaríssimo. E aí, depois da qualificação do réu, pelos fundamentos de fato de direito civil expostos, conforme eu falei, tem no processo de exemplo para vocês, tá? Dos fatos, mesma coisa do procedimento comum, tá? A importância de expor detalhadamente, e aqui redobra-se essa importância. Por quê? Porque aqui a dilação probatória é muito menor. Então, quanto mais você puder produzir prova na inicial, melhor. Por quê? A réplica, ela vai se dar de forma oral. Se a réplica vai se dar de forma oral e às vezes você quer que o processo seja julgado ali depois da audiência, você não vai juntar documento. Entendeu? Você não vai juntar documento, você não vai pedir prazo para juntar documento, você não vai levar o documento físico, pedir para escanear, para juntar no processo, pô, isso aí vai atrasar. Então, é muito melhor no JEC você colocar tudo que você tem de prova na inicial. E aí, se tiver alguma coisa que veio posteriormente, se você quer impugnar alguma coisa da contestação, em que você vai precisar juntar algum documento, tudo bem, mas não é o ideal, tá? Juntar as imagens na petição, isso é muito bom, né? E a coesão e a coerência, elas evitam a inépcia, né? A inépcia é aquilo que eu falei, né, na aula passada, né? A inépcia, ela faz o processo ser extinto sem a resolução do mérito, né? E o pedido, se ele for muito indeterminado, se a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, se o pedido for incompatível, tudo isso gera inépcia da inicial. E aí o processo ele é extinto. Às vezes, o réu nem é citado e o juiz de cara ele já declara inépcia, tá? Já havia acontecer no JEC de Ribeirão Preto, petição ser rejeitada por inépcia, tá? Mas assim, a petição que eu vi também estava muito mal escrita, enfim, coisa básica, assim, não estava cumprindo, tá? Mas ficar atento com isso, tá? Principalmente na hora que for formular os pedidos de requerimento. Fundamentação jurídica. Aí vai ser mais ou menos parecido, tá? Você tem que pensar o que seu cliente quer, e aí você prepara a sua fundamentação de pedido de requerimento. A gratuidade, você tem que ver se você vai pedir ou não. E aí você fala, pô, João, gratuidade, vou pedir mesmo assim, mesmo se eu não tenho que recolher custos processuais, mesmo se eu não vou ter que condenação de honorário de sucumbência, você vai pedir. Por que você vai pedir? Porque se você precisar recorrer, aí tem que pagar o preparo recursal, entendeu? Se você não paga o preparo recursal, se você não recolhe as custas de recurso, seu recurso ele é considerado deserto. O que é o recurso deserto? É o recurso que teve deserção. É o recurso que considerou que você abandonou o recurso, né? E se você abandonou o recurso, você vai ter que lidar com aquela sentença do jeito que veio. E aí, se você não tem condição de recolher o preparo recursal, você tem que pedir gratuidade. Eu tenho um caso meu que foi julgado em Ribeirão Preto, no juizado lá, que o juiz não apreciou a gratuidade. Ele falou que ela pode ser apreciada pelo colégio recursal. Eu discordo veementemente, inclusive vou entrar com embargo de declaração. Por quê? A gratuidade ela é elemento fundamental, né, pessoal? Como que eu vou entrar com recurso
sabendo que às vezes minha cliente pode ser condenada em honorário de sucumbência em segunda instância, entendeu? Então tem que ficar bastante esperto com isso, tá? Relação de consumo, né? Porque no GEC a ampla maioria das ações, elas são de relação de consumo. Então, basicamente, você tem que ver se é uma relação de consumo, mas se for, colocar. E aí eu coloco aí, né, no artigo 2º e 3º do CDC, o conceito de consumidor e fornecedor. Igual da última aula, tá? Só tomar esse cuidado da gratuidade. Muita gente acaba não pedindo... Nossa, pessoal, desculpa, aqui no centro, valeu. Mas muita gente não pede gratuidade em GEC. Isso é um erro crasso, um erro abissal. Tem que pedir gratuidade em juizado, tá? Aí que tá. É a fundamentação principal, né? Embasamento na legislação constitucional e infraconstitucional. E a tutela de urgência. Diferente da última aula, aí a tutela de urgência eu também coloquei entre parênteses a interrogação, né? Quais que são os requisitos pelo 300 do CPC, do artigo 300? Fumus boni iuris e periculum in mora. Isto é, verossimilhança do alegado e fundado receio de difícil reparação ou de dano irreparável. Por que tem um ponto de interrogação? É cabível tutela de urgência em GEC? Os entendimentos, eles são muito diversos, pessoal, muito diversos. O meu entendimento pessoal é de que é sim cabível. E aí eu trouxe o enunciado número 26 do FONAGE. O que é o FONAGE? É o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que é um fórum que tenta unificar, pacificar a jurisprudência de GEC, tá? O que diz o enunciado número 26 do FONAGE? São cabíveis a tutela acautelatória e antecipatória nos juizados especiais cíveis em caráter excepcional. Então, em caráter excepcional, é cabível a tutela de urgência. Existem pessoas, né, juízes, que entendem que não cabe de jeito nenhum. E aí eu acho que eu até coloco um exemplo aqui. Eu vou voltar lá no slide, mas eu tenho esse exemplo aí, que é uma ação minha, que eu entrei com uma ação hiper de urgência, que era uma ação para restabelecimento de energia elétrica cortada indevidamente na pandemia. E aí a juíza, ela deu um despacho falando que não cabe tutela de urgência em GEC por conta da celeridade, porque as decisões, elas são dadas, tem a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, a parte requerida não poderia recorrer da tutela de urgência, enfim, concedida. O que para mim, é um erro, assim, absurdo, porque aí você tem que esperar, se for uma coisa urgente, a pessoa não tem dinheiro para preparar custas processuais, que são autônomo, que muitas vezes, quando ele entra na justiça, ele tem que pagar custos, e até o juizado, justamente para não pagar as custas, aí muitos juízes entendem que não cabe. É a minoria dos juízes que entendem que não cabe tutela de urgência em GEC. A maioria entende que cabe. E esse entendimento, na minha opinião, ele é correto, porque ele até vai no sentido do enunciado 26 do FONAGE, né? E especificamente para os juizados especiais, o artigo 4º da lei do GEC, que é a lei 10.259 de 2001, preceitua que o juiz, ele pode sim, pessoal, ele pode sim dar tutela de urgência. Então, até por analogia, no GEC, é cabível a tutela de urgência. Aí você fala, João, tem juizado especial da Fazenda Pública? Tem. E ele é criado na lei 12.153 de 2009. E o juizado especial da Fazenda Pública, que aí lá vai participar os estados, os municípios, né? O juizado da Fazenda Pública é isso. O VAR da Fazenda Pública é com os entes públicos, né? É a Fazenda Pública estadual, municipal, via de regra. As autarquias e tal. Para quem mora em Franca, né, a FDF, por exemplo, é uma autarquia. Então, via de regra, as ações contra a FDF, ou as ações promovidas pela FDF, elas correm na vara da Fazenda Pública, que é sempre na vara mais especializada. E aí a lei do juizado da Fazenda Pública estabelece que o juiz também pode conceder a tutela de urgência de ofício ou a requerimento das partes. Então, você vê, todos os outros juizados especiais, você consegue a tutela de urgência, menos no GEC, por entendimento, né? Tem muito juiz que dá, mas existe enunciado aí que permite, tá? Aí eu coloco, né, o exemplo, né, que eu até tinha um caso prático meu, aí nesse caso prático eu tive que entrar na justiça comum, entrar na vara comum, e lá a gente conseguiu eliminar. Impossibilidade da tutela de urgência em caráter antecedente. O que é
tutela de urgência em caráter antecedente, pessoal. A tutela de urgência, você coloca na sua petição inicial, né? É a tutela de urgência liminar, né? Ou a tutela de urgência, ao longo do processo, se surgiu determinada situação de fato, você pede, por exemplo, tem uma ação minha que é de tu. Lá, eu estou pedindo a suspensão de um leilão de um imóvel. Nesse leilão, nós argumentamos que as minhas clientes, que são as pessoas que o leilão foi retirado, né, para o leilão, elas não foram intimadas. A gente fala isso. A gente fala que elas não foram intimadas do leilão, e a gente fala também, que elas não tiveram a oportunidade de participar, e a gente fala também que a casa foi vendida a preço vil, né, então preço abaixo de 50% do valor de avaliação. E aí eu pedi a tutela de urgência para que todos os atos do leilão fossem suspensos. Num primeiro momento, eu pedi essa liminar inaudita outra parte, ou seja, sem citação da parte contrária. A liminar foi negada. Eu recorri em agravo de instrumento da liminar negada, e aí foi negada também, não foi provido o recurso. Por quê? Tanto em primeira instância quanto em segunda instância no tribunal, falaram que a outra parte não tinha sido ouvida e que faltava verossimilhança, não dava para saber se vocês foram intimados ou não, entendeu? Então o juiz ele quis primeiro ouvir o réu. O réu veio e no documento ele provou que a última intimação tinha sido de leilões de anos atrás, que o leilão que aconteceu esse ano, que a casa foi arrematada, não teve intimação, foi provado. E aí eu pedi uma tutela de urgência incidental. O que é? Eu pedi de novo no processo de tutela de urgência. Tá? Mesmo não na petição inicial, eu pedi em réplica. Então, você vê, né, pessoal? Dá para você pedir a tutela de urgência em réplica. Dá para você pedir a tutela de urgência em petição própria, tá? Então, isso é possível, tá? Então, você pede na inicial ou você pede no momento posterior, isso é tutela de urgência incidental. Tutela de urgência de caráter antecedente é quando tem alguma coisa que é tão urgente, tão urgente, tão urgente, que você, antes de entrar com a ação, você vai entrar com uma ação só de tutela de urgência. Tá? E aí você vai entrar com uma ação ordinária com tutela de urgência em caráter antecedente. Tá? Então, por exemplo, tem um carro que vai ser buscado, vai ter uma busca e apreensão, você vai entrar com uma ação para evitar isso. Mas antes de entrar com essa ação, você entra só com uma ação para tutela de urgência em caráter antecedente. No JEC, né, tem esses enunciados, o 178 do FONAGEP, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais, e tem o enunciado 163 do FONAGE, que estabelecem que é impossível a tutela de urgência de caráter antecedente, tá? Não cabe em juizado especial civil. Se você precisar disso, você vai ter que ir para a vara comum, tá? A tutela de caráter antecedente é muito pouco usada, é uma inovação trazida pelo CPC de 2015, tá? Então ainda muito pouco se utiliza. Se utiliza a tutela de urgência do jeito que a gente conhece, né? Em medida liminar, ou em incidental no meio do processo, né? Mas em antecedente, sinceramente, eu nunca vi, tá bom? Pedidos e requerimentos. É muito importante, né, porque conforme eu falei, né, os pedidos é o que vai transitar em julgado, né, e ele vai constar no dispositivo, né, no dispositivo da sentença. E no dispositivo da sentença vem os pedidos, né, isso é o que transita em julgado, não é a fundamentação, não é o relatório da sentença que transita, tá? Só que diferente das sentenças do juizado especial, da vara comum, do juizado especial civil, é dispensado o relatório. Por quê, pessoal? Por ser mais simples. Eu sou contra. Eu acho que devia ter relatório. Tem juiz que faz relatório mesmo assim, que é aquele resumo fático do que aconteceu no processo, para mostrar que o juiz leu. Mas no JEC esse relatório é dispensado. Então, geralmente é dispensado o relatório em fundamentação e dispositivo. Tá? O artigo 14 da lei do JEC, no seu parágrafo 2º, ele coloca lá, pessoal, que é lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. Então, é possível ter pedido genérico em JEC? É possível, tá? O artigo 14, parágrafo 2º da lei do 999 estabelece isso. E aí você protesta por provas, né? E é muito importante que o protesto por provas não seja tão genérico. Por quê? Porque depois de você entrar com a ação, já vai ser marcada a audiência una. Então, se você tem prova testemunhal, é bom que você já até coloque desde já
no protesto por provas, na sua inicial, as provas específicas que você quer produzir. João, eu preciso arrolar minhas testemunhas nesse momento, falar quem é, o CPF, o nome e tal? Não. Mas você protesta desde já a prova testemunhal, tá bom? Se você quer depoimento pessoal, da parte contrária, você tem que falar também. Gratuidade, tá? E aí é o que eu falei, né? Não cabe citação por edital. A regra é a citação por AR. O oficial de justiça, ele é excepcional, mas é cabível, tá? Mas sempre é necessário, por economia processual, por ser mais barato, a citação por AR geralmente é a primeira, tá? Pessoal, aí eu coloquei um valor a tabela conforme nosso último encontro também, de como é valorado a causa, tá, pessoal? Coloquei aí para vocês. E aí, a importância do valor da causa no JEC, tá? Honorários de sucumbência em sede de recurso inominado, tá? É muito importante isso. Por mais que muito juiz não dê, depois você pode entrar com uma ação decisória para buscar esses honorários. Custas em casos de má-fé. Se tiver condenação de criança de má-fé, você é condenado em pagamento de custas, conforme a gente já conversou. E também é importante o valor da causa, porque até 40 salários mínimos você pode ajuizar a ação no JEC. Então, a própria competência se dá pelo valor da causa, tá? Então, você pode perceber aí que o valor da causa também tem sua importância no rito sumaríssimo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat? Não, eu vou continuar com a contestação. Por enquanto, nada no chat, João. Pode dar andamento. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Estrutura da contestação, tá? A contestação, você tem que ver se você vai oferecer ela oralmente ou por escrito. Se for oralmente, você não precisa falar o endereçamento por escrito, a epígrafe, a qualificação do réu, nada. Você só vai direto para os argumentos, para a fundamentação fática, que aí você faz um tópico, né? Você fala, né? Da verdade dos fatos, e aí você, no mérito preliminar, né? Antes da fundamentação jurídica, você argue todas as preliminares, e aí você argue também a fundamentação jurídica, e você pode fazer também pedido contraposto, né? Enfim. Mas tudo pode ser por escrito ou falado, tá? E aí fundamentação fática, jurídica, pedido de requerimentos, data e assinatura. Aí, pessoal, coloca os preliminares mais importantes, igual da justiça comum, da vara comum, tá? E legitimidade passiva, tá? Isso é muito importante, porque você, como eu te falei, por não poder intervenção de terceiro, às vezes essa é uma preliminar muito importante, porque você pode dizer que tem mais pessoas que deveriam participar, ou que você é ilegítimo para estar lá, que era outra pessoa que deveria estar. Inépcia, né? Inépcia é muito possível, principalmente se a pessoa ela dá entrada na ação sem advogado. Porque às vezes a pessoa tem uma narração super confusa do fato. Aí cabe inépcia. Impugnação do valor da causa é muito importante, porque às vezes a pessoa diminui o valor da causa para tramitar no JEC, sendo que às vezes não cabe ação de JEC. Então é muito importante você fazer essa impugnação do valor da causa. Incompetência de foro, normal. Perempção, que eu te falei, né? Que você pode entrar até 3 vezes, depois disso não pode mais, para a ação, que dá perempção. E litispendência, tem que ver se tem algum processo que está aí, como você fala, tramitando sobre o mesmo assunto, né? E aí tem que esperar a conclusão de um determinado processo. Conexão e continência, nulidade de citação e a impugnação de gratuidade na teoria da aparência, né? Juntando os prints de rede social, que foi aquilo que a gente conversou. Impugnação de gratuidade é muito importante também, por mais que não tenha custas iniciais, é importante, tá? Por conta de recursos. Uma coisa que é importante também, pessoal, só colocando aqui, que foi uma preliminar que eu não coloquei, que é da impossibilidade de perícia no JEC, tá? Tem muita gente que entra, muito advogado que entra, porque não se liga que precisa de prova pericial. E se precisar de prova pericial, não pode correr em JEC, tá? Isso é uma preliminar bem importante. Tá bom? E aí, assim, mesma coisa. Tem que ter impugnação específica dos pontos sob pena de revelia, e aí a aplicação do CPC. E aí o entendimento do STF continua valendo, né? Que é simulado do STF, é uma súmula vinculante. Que aí o réu revel, ele pode produzir provas, desde comparência em tempo oportuno. E aí, pessoal, ontem aconteceu uma coisa bem engraçada. Tem uma ação de juizado, também tramitando em Ribeirão, que o réu foi revel.
o juiz sentenciou, deu a sentença favorável e tal. O réu, ele não, nem sequer ele se manifestou no processo, sabe? E aí o que acontece? Por algum motivo, ele ficou sabendo da sentença, e aí depois da sentença ele ofereceu contestação. Só que está errado. Como é que a súmula fala? O réu e revel, ele pode participar do processo, produzindo provas, desde comparar isso em tempo oportuno. Ele não participou, ele ofereceu algo que veio, que deveria ser protocolado antes da sentença. Contestação é antes da sentença. Se teve uma sentença e você está pelo réu revel, o que você vai fazer? Você vai entrar com recurso. No caso do JEC, não tem recurso de apelação. Isso é um recurso nominado, a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas você não pode oferecer contestação. Tem que ver em qual momento processual que você está. Tá bom? Sempre se atente a isso. Em que momento processual eu estou. Tudo bem. Ele entendeu que ele não era revel, que ele não foi citado, e ele ofereceu contestação. João, tá certo? Ele pode até estar certo no mérito dele. Mas por que vai dar errado? Porque o pedido que ele fez, ele escolheu a via adequada, não era aquela. A via eleita não era adequada. Ele deveria, isso deveria ser apreciado pelo juízo de segunda instância no colégio recursal. Entendeu? Então não dá para você fazer algo, colocar o pé pelas cabeças, né? Colocar o pé pelas mãos, acho que é esse ditado, sei lá, não lembro. Mas, tipo, não dá para você apresentar uma determinada peça processual fora de momento processual. Mesmo que você esteja revel, mesmo que você não foi intimado, rolou uma nulidade, você tem que arguir isso com a peça certa no momento processual cabível, tá? Se era um momento processual de recurso, você tinha que apresentar um recurso, tá? E aí você pode colocar também na contestação de JEC as teses subsidiárias, né? Por exemplo, do quanto indenizatório, informação indenizatória, colocar que é um valor menor, que a indenizatória pedida é um valor muito exacerbado, tá? Pedido contraposto, né? A reconvenção não pode ter reconvenção no JEC, ela é proibida, ela é vedada, né? A reconvenção ela pode ser uma estratégia interessante na vara comum. No JEC tem que ser pedido contraposto. E tem que ser sobre os mesmos fatos da inicial, pessoal. Mesmos fatos da inicial. Pedir gratuidade sempre que possível. O valor, tem que colocar o valor da causa no pedido contraposto, tá? Custas e honorários, por conta disso que você tem que pedir. Opa, desculpa, passei. Você tem que colocar o valor da causa no pedido contraposto. E mais, vernáculo, né? Qual que é o vernáculo? Porque na vara comum era reconvindo e reconvinte. Aqui continua igual, requerente, requerido, autor e réu, tá? Porque não é uma reconvenção, um pedido contraposto. Então é o mesmo vernáculo utilizado, tá bom? Pedidos e requerimentos. Acolhimento das preliminares, no mérito, a total improcedência da inicial, tá? A total procedência do pedido contraposto, se ele existir. Deferimento da gratuidade e a não aplicação do CDC, né, ou de lei mais benéfica ao autor. Tá? Isso aí não muda, tá bom? Audiência una, pessoal. Tem lá conciliação, instrução e julgamento. A contestação oral é uma opção. A réplica oral não é uma opção, ela vai ter que ser feita. Aí você fala, João, mas e se a contestação for escrita? Aí como que acontece? O advogado do réu, ele dá a contestação para o conciliador ou para o mediador, enfim. O mediador dá uma olhadinha, ele fala que vai juntar, né? Isso aí vai ser juntado. Aí, a contestação ela é dada para o advogado do autor, para ele oferecer a impugnação, a réplica, né? E aí o advogado do autor ele tem que dar uma olhada rapidinho, e começar a impugnar. Então, assim, é jogo rápido mesmo, é difícil, mas é o que acontece, tá? Tem que ser feito lá na hora. Aí você fala, João, e se a parte entrou sem advogado, a parte autor entrou sem advogado, e o réu veio com advogado? Ou, se for o contrário, a parte autor entrou com advogado e o réu apareceu lá na audiência una sem advogado. O que acontece? No JEC, sempre tem um advogado plantonista para fazer as audiências, para que o princípio da paridade de armas, né, então, o princípio da isonomia entre as partes, seja observado. Então, sempre tem um advogado plantonista, tá? Então, isso é importante também. Então, não é porque você está sem advogado que você vai, como eu posso dizer, você tem um prejuízo. Só que, por outro lado, se você tem um advogado seu, é muito melhor porque ele já sabe do processo de corte salteado, enfim, né?
Porque o advogado plantonista, ele acaba sabendo tudo ali na hora, principalmente se ele for advogado do réu. Né? Ele sabe ali tudo na hora. Então, eu já fui advogado plantonista algumas vezes e é bem difícil, porque você tem que impugnar muita coisa ao mesmo tempo e você sabe tudo na hora, enfim, é meio difícil. Testemunhas, ao contrário do procedimento comum. Aqui é no máximo 3, tá? 3 por fato? Não, máximo 3 para tudo, tá? Por conta da incidência do princípio da celeridade, tá bom? E da informalidade para a economia processual. Informantes do juízo, até que, diferente do procedimento comum, cabe mais no JEC, tá? O que são os informantes do juízo? São aquelas testemunhas que são colocadas como suspeitas, que são vedadas. Então, por exemplo, o cônjuge, o irmão, o pai, a mãe. Se, às vezes, você só tem isso de testemunha, e elas são vedadas pelo CPC, muitas vezes no juizado, essas testemunhas, elas são transformadas em informantes do juiz, tá? E em JEC é bastante cabível, tá? É claro que ela tem um valor bem pequeno, né, essa prova, mas ela é alguma prova. Às vezes é alguma coisa que faz com que você consiga uma procedência numa ação, ou, se não, a não procedência se você tiver pelo réu. O julgamento do JEC, na prática, muitas vezes não acontece na hora, apesar de ser uma conciliação de instrução, audiência de conciliação e instrução de julgamento. Muitas vezes o julgamento acontece a posteriori, tá? Ele acontece em momento posterior, pessoal. E aí, alguém vai chamar? Não? Bem interessante, acho que não. Para finalizar, porque já é bem mais rápido, bem mais simples, e aí vocês podem ver se vocês têm alguma dúvida ou não. Os recursos mais importantes de JEC, pessoal, embargo de declaração, e ele é importante para pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Você vai ver que cabe poucos recursos em JEC. Em tese, cabe 3. Embargo de declaração, contra omissão, obscuridade, contradição, erro material da sentença ou qualquer outra decisão. Qualquer decisão cabe embargo de declaração para o próprio juízo. Por isso que ele é oposto e não interposto. Então você vai falar, vem fulano de tal, opor embargo de declaração. Porque é para o próprio juiz, é para o próprio desembargador que deu a decisão. É sempre para o próprio julgador da decisão que você acha que é omissa, obscura, contraditória ou que tem erro material. Tá? E aí, é muito importante você fazer embargo de declaração, se a sentença não foi positiva para você, para pré-questionamento. Por quê? Além do embargo de declaração, cabe recurso nominado e recurso extraordinário para o STF. Tá? Esses são os recursos em tese cabíveis no JEC. O pré-questionamento, ele é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Ou seja, o recurso extraordinário ele tem uma série de pressupostos, né? Eu vou falar alguns deles aqui. Você tem que colocar qual que é a decisão recorrida, qual que é a parte dela da decisão que você está recorrendo, qual que é a fundamentação. Tem que mostrar a repercussão geral. E a repercussão geral? Você tem que mostrar que aquele caso tem muita repercussão política, econômica, cultural, social. Tá? Porque nem tudo pode subir para o STF, né? Imagina só. Tudo subindo para o STF. E um dos pontos é que o elemento que você está recorrendo já tenha sido pré-questionado. O que é isso? O que é pré-questionamento? É que o ponto que você está recorrendo já foi apreciado em primeira e segunda instância. Ou seja, eu vou entrar com um recurso extraordinário em JEC, né, em processo de JEC, falando sobre indenização por dano moral. E aí, você vai utilizar as teses do artigo 186 do Código Civil ou as teses do Código de Defesa do Consumidor. Vamos supor que essa matéria da indenização por dano moral não foi apreciada em sentença, não foi apreciada no acordo no colégio recursal, não foi apreciada em lugar nenhum. Não pode, então, se não foi apreciado em lugar nenhum, você arguir isso em recurso extraordinário. Porque é isso, a matéria não foi pré-questionada. Pré-questionamento é isso. Que a matéria recorrida em sede de recurso extraordinário tenha sido apreciada pelo menos a uma das instâncias inferiores. Tá bom? Isso é muito importante.
Então, o embargo de declaração, ele faz um recurso pouquinho, mas ele é muito importante para você questionar. Porque, às vezes, a matéria não foi apreciada e você vai precisar recorrer disso em algum momento, né? E aí, para o seu recurso extraordinário ser admitido, então ele ser conhecido pelo STF, não para ele não ser nem julgado médico, né? Porque é isso, se ele não for admitido, não é nem julgado médico. Você tem que pré-questionar, tá? O recurso de nominado, ele vem no lugar da apelação. É recurso de nominado mesmo, tá? Você interpõe o colégio recursal o recurso de nominado. E aí vai para a turma recursal ou para o colégio recursal, e não para o Tribunal de Justiça, tá, pessoal? Não é desembargador que julga. É juiz, relator e juízes de determinado colégio ou turma recursal do JEC, tá? Agravo de instrumento, né? Agravo de instrumento é um dos principais recursos que você vai utilizar no procedimento comum, né? É um dos principais, porque ele é um recurso que é muito utilizado para você recorrer de decisões interlocutórias, né? Então, aquelas decisões no meio do processo. Se tem alguma coisa que você não concorda, você recorre com o agravo de instrumento. E aí, da sentença, você recorre com a apelação. Né? O agravo de instrumento é uma decisão quando a decisão interlocutória não é possível. Isso é a maioria da doutrina em jurisprudência. Só que olha que loucura. O enunciado 60 do Conselho Superior do Sistema de Juizado Especial do TJ São Paulo, ele fala que é possível agravo de instrumento, tá, pessoal? É possível agravo de instrumento contra decisões que causem prejuízo muito profundo às partes. Então, ou seja, no sistema de justiça paulista, o agravo de instrumento até que ele é admitido na jurisprudência, né? Mas isso aí, assim, se você for pegar nível de Brasil, é minoria, tá? Porque o princípio de recorribilidade, né, de você não recorrer das decisões no meio do processo, só recorrer no final, né, com recurso nominado, é o princípio que vale majoritariamente na doutrina e na jurisprudência. Mas na Justiça Paulista tem esse enunciado que acaba salvando as pessoas que têm prejuízo com decisões interlocutórias, principalmente em sede de liminar. Por isso que não faz sentido não ter liminar. Pelo menos em São Paulo dá para você recorrer, né? Opa, desculpa. Agora, o agravo de instrumento, aí é pacificado, né? Tem enunciado o número 15 do FONAGE. Ele é cabível quando o recurso extraordinário não é admitido. Né? Vamos supor que o presidente do colégio recursal dos juizados especiais de Franca, ele entenda que no recurso extraordinário não tem que subir para o STF. Né? E quem faz esse juízo de admissibilidade do recurso extraordinário é o presidente do colégio recursal. Aí, não é o AREX, que é o agravo em recurso extraordinário, tá? Que é o recurso que você entra caso o seu recurso extraordinário não seja admitido no procedimento comum. No JEC, se o seu recurso extraordinário não é admitido, você entra com agravo de instrumento no Superior Tribunal Federal, tá? Você vai entrar com agravo de instrumento no STF, tá bom? E aí você pode entrar também com recurso extraordinário, né? Esses são os recursos cabíveis, pessoal. Eu vou fechar a apresentação aqui para conversar um pouco com vocês. Bom, basicamente, pessoal, é isso, tá? Basicamente é isso de JEC. Ele é bem mais simples, né? Você vê, na outra vez a gente demorou 2 horas aí para conversar, e hoje a gente demorou um pouco mais um pouco menos, desculpa, para apresentar. E eu vi que tem uma pergunta da Yasmin, né? Vamos responder. Qual é a justificativa da STF a competência para apreciar esse agravo de instrumento? Por quê? O agravo de instrumento, ele é o recurso que ele é sempre apreciado pela instância superior ao que você... a decisão que você está recorrendo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a ação rescisória, do procedimento comum, a competência originária da ação rescisória é do TJ. Então, o recurso de apelação da ação rescisória é para o STJ, entendeu? Agora, se você tem um colégio recursal que inadmite um recurso extraordinário, quem tem que apreciar é a instância acima. Se você só pode entrar com esses poucos recursos, um dos poucos recursos de JEC que você pode entrar
é o recurso extraordinário que é para o STF, quem vai julgar se esse recurso é admissível ou não é o STF. E esse recurso é o agravo de instrumento, justamente por isso é um recurso mais simples. Por isso que não é o agravo em rex, né? Não é o agravo em recurso extraordinário. É o agravo de instrumento. Por ser mais simples, por ter o juizado especial civil, ele prezar por essa simplicidade, você, por lei, você tem que jogar para a instância superior, tá? Isso aí, o Código de Processo Civil estabelece isso. Mas como é a instância superior? Por que não é o STJ? Porque não cabe recurso especial em JEC, cabe recurso extraordinário. Recurso extraordinário que julga é o STF. Então é o STF que vai julgar a inadmissibilidade do recurso extraordinário em sede de agravo de instrumento, por ser um recurso mais simples. Tá? Acho que ficou um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender. É meio confuso sim. Então tá, que bom. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? É um assunto mais tranquilo, né? Eles têm umas exceçõezinhas, mas vocês vão ver pelo processo que eu coloquei para o modelo para vocês que o procedimento marítimo é bem mais simples, tá? Ele é bem mais tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Daí a gente responde aqui. Léo, Tainá, tem alguma pergunta no formulário? Senão a gente já encerra. Bom, no chat não tem nada. Tem alguma pergunta no formulário? Não, no formulário também não há perguntas. Bom, pessoal, então é isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, tá? E aí eu fico à disposição para qualquer coisa pelo WhatsApp, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima, até a semana que vem. Imagina, a gente não consegue agradecer nada, tá? Um abração. Muito obrigado, João. E, pessoal, para quem ficou aqui ainda, só para informar, o formulário vai ficar aberto por mais uns 5 minutos, né, para quem ainda não preencheu. E só para informar, todo o material todo o material de todas as aulas estarão disponibilizados no nosso Drive ao final do evento. Então, quem quiser pode acessar lá e pegar. E muito obrigado por quem ficou aqui até agora, pessoal, e tenha uma boa tarde. Muito obrigada, pessoal, que participou. Só lembrando que semana que vem, então, tem o último dia do evento, né? E o link para inscrição no nosso formulário tá na bio do nosso Instagram, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.